Olá, meus irmãos, bom dia. Estou com saudade de cada um dos irmãos e irmãs da nossa igreja. Se Deus quiser, semana que vem estarei com os irmãos, mas por enquanto continuo aqui na Paraíba, na casa dos meus pais, e daqui vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos na continuidade das viagens do apóstolo Paulo. Hoje a nossa aula será um pouco mais curta, porque vamos receber o grupo Coral Luz, formado de vozes femininas da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, elas que virão para participar do culto especial dirigido pela mocidade da nossa igreja. Então vamos lá, continuando a viagem do apóstolo Paulo, também de Barnabé. Desta vez nós estamos com Paulo e Silas, é a segunda viagem missionária. Eu queria primeiramente recordar da primeira viagem, para nós percebermos como as dimensões da segunda viagem são maiores do que a primeira. Aqui está o mapa da primeira viagem missionária. Vamos recordar que eles saem, Paulo, Barnabé e João Marcos, eles saem aqui de Antioquia, a cidade onde primeiramente os discípulos foram chamados de cristãos. Eles então vão aqui em direção a Salamina, Pafos, e quando chegam aqui na cidade de Perge, João Marcos então retorna. Ele, por alguma razão, desiste de viajar com Paulo e Barnabé, o que vai deixar uma marca especialmente em Paulo. Paulo e Barnabé seguem então para Antioquia da Psídia. Veja que esse lado é Antioquia da Síria, e aqui nós temos a Antioquia da Psídia. E aqui Paulo terá a oportunidade de pregar o Evangelho junto com Barnabé, mas eles também vão sofrer perseguição e vão seguir para a cidade de Icônio e também para Listra. Nós vamos ter aqui incidentes de perseguição e também de milagres acontecendo, mas por causa da perseguição eles então vão para a cidade de Derbe e depois retornam para as cidades onde eles foram perseguidos por causa dos irmãos que eles deixaram. Eles queriam cuidar desses irmãos. E aí finalmente voltam para a cidade de Antioquia. Então essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E na semana passada nós começamos a ver, veja a diferença aqui, a dimensão da segunda viagem missionária de Paulo, que também começa em Antioquia, mas ao invés de seguir aqui pelo mar, ela vai seguir por terra, aqui por cima. Nós vamos nos lembrar que então eles partem agora, Paulo e Silas. Barnabé vai na direção justamente do mar, seguindo mais ou menos a mesma sequência da primeira viagem, mas Paulo e Silas vão aqui por terra, vão por cima, e eles, quando chegam aqui na cidade de Derbe e Icônio, eles se juntam a Timóteo nesta viagem. Paulo tinha o desejo de subir aqui para a região da Bitínia, mas o Espírito Santo o impede e faz com que ele vá na direção de Mísia, que é esta direção. Eles chegam até a cidade de Troade, onde tem uma visão de um macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entende ser esta a vontade de Deus e eles partem para esta região, que é a região da Macedônia. E aqui eles vão passar por estas cidades e passam pela cidade de Tessalônica também, onde Paulo, durante 3 sábados, ele vai falar acerca da fé cristã e vai deixar ali uma igreja muito forte, uma igreja vibrante, mas Paulo também vai sofrer perseguição ali. Ele segue para Bereia, onde tem aqueles irmãos que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles estudavam a palavra, eles queriam saber se realmente o que Paulo dizia estava de fato nas Escrituras. E Paulo então vai para essa região e vai ser perseguido novamente. A perseguição vai ser muito dura dos judeus que saíram de Tessalônica atrás dele. E aí Paulo vai sozinho para a região de Atenas. E aqui nós temos o capítulo 17 de Atos, com o relato de Paulo ali no Areópago, pregando o evangelho naquela cidade. E hoje então nós vamos para Corinto, uma outra cidade de grande importância, a cidade portuária, uma cidade que tinha um comércio muito forte, uma cidade muito rica e também uma cidade conhecida
pela sua devassidão. Até mesmo entre os gentios, os ímpios, ela era conhecida por ser uma cidade de grande devassidão. E é claro que Paulo vai realizar ali um trabalho evangelístico muito forte, deixando ali uma igreja. Hoje nós temos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, provavelmente de 3 cartas, nós temos as 2 cartas que falam um pouco acerca desta igreja que Paulo vai deixar ali. E é onde então nós vamos voltar para o texto sagrado. No capítulo 18, então veja o que diz o texto, que deixando Paulo Atenas, ele parte para Corinto. E lá, em Corinto, ele encontra um casal muito conhecido na Bíblia. Áquila, que era natural do Ponto, e a sua chegados da Itália, e a sua esposa Priscila. Veja que eles vieram da Itália, mais especificamente de Roma, porque o imperador da época, Cláudio, decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, Áquila e Priscila eram judeus e sofreram perseguição na cidade de Roma. Já vieram corridos de lá para Corinto por causa dessa perseguição. Então, aqueles que eram cristãos, judeus, naqueles dias, poderiam sofrer uma dupla perseguição. Por ser judeu, e aí essa perseguição era entre romanos, por exemplo, ou outras nações, e poderiam também sofrer a perseguição entre os judeus por serem cristãos. Então, não era uma vida fácil. O texto diz então que Paulo se aproxima deles, e havia uma coincidência, todos eles trabalhavam na mesma profissão. A profissão deles era fazer tendas. Eles faziam tendas e assim eles sobreviviam. O que é muito interessante em relação ao apóstolo Paulo, porque ele era um homem letrado, era um homem muito bem formado, aos pés de Gamaliel, devia ser uma pessoa que tinha uma excelente formação, e no entanto ele também tinha uma profissão que ele fazia com as próprias mãos ali para a sua sobrevivência. Bom, Paulo então, ele trabalhou ali para se sustentar e se uniu a esse casal, Priscila e Áquila. Veja que neste texto aqui, Áquila é apresentado antes de Priscila, né? Porque em outras passagens você pode ler Priscila e Áquila, talvez dada a proeminência da atividade de Priscila, mas aqui Áquila é apresentado primeiramente. E o texto diz que todos os sábados, então, ele discorria na sinagoga. Era o que Paulo sempre fazia, era sempre a sua estratégia quando chegava numa cidade, querendo alcançar os judeus. E aqui diz o texto que ele persuadia tanto a judeus como a gregos. Então, Paulo estava aqui na cidade de Corinto. E eu queria marcar aqui um pouquinho a cidade de Corinto para nós vermos aqui um pouquinho dessa cidade, né? Algumas escavações, olha só. Essa aqui é uma escavação antiga de uma parte mais baixa da cidade de Corinto. Então acho que é interessante a gente perceber que algumas coisas restaram, né? Olha aqui aqui uma coluna também do templo lá de Corinto, uma cidade muito importante aqui, uma parede lá em cima, né? Você vê aqui uma parede, o resto, ruínas de uma parede ali na cidade também de Corinto. Nós vamos ver aqui um arco também, olha só. Um arco aqui na cidade de Corinto. Então é o que resta de uma grande cidade, importante cidade. Aqui um local de julgamento. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Tem uns dizeres aqui, ó. Não dá para entender muito bem, mas parece ser Bema. Mas aqui diz o texto aqui, né, em cima, que esse lugar foi o lugar em que o procônsul Gálio, que a gente vai ver agora no capítulo 18 ainda, se recusou a tomar partido contra Paulo naquilo que ele considerava ser uma controvérsia judaica. Então esse é o lugar chamado lugar do julgamento, do tribunal propriamente. Então, um fato interessante. Aquilo que a gente está vendo no livro de Atos dos Apóstolos são de lugares reais. Isso é importante para nós, porque às vezes a gente lê assim tão rapidamente, parece que a gente está lendo uma história, é uma fábula, mas
ela marca os acontecimentos nos lugares onde eles ocorreram. Então estava lá Paulo em Corinto. Bom, o texto ainda fala, quando Silas e Timóteo, veja que Silas e Timóteo eram companheiros de Paulo nessa viagem, desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, esta é a grande mensagem do Evangelho, né? Que Cristo é Jesus. O que isso significa? Cristo, ou em grego, Christos, significa o ungido, que remete ao Messias. Então, os judeus precisavam saber que o Messias prometido é Jesus. Essa é a grande mensagem. E é claro que quando você anuncia isso para judeus, você vai encontrar tanto os que abrirão o coração quanto aqueles que vão se opor. E Paulo encontrou esta realidade ali na cidade de Corinto. O texto diz aqui que Paulo sacudiu as vestes, né, e diz, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, né, vocês vão assumir a responsabilidade para com isso. Estou limpo desde agora, né, vou para os gentios. Então, falou aqui para os judeus desprezaram. A gente lembra bem do texto de João, capítulo 1, né, que veio para os seus e os seus não o receberam. Agora Paulo diz, vou para os gentios, e ele vai. Entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Mais um. A gente tem uma lista deles, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Você lembra de Cornélio, você lembra de Lídia, e agora Tício Justo, que era um homem temente a Deus. O texto fala, Crispo, a casa dele era do lado da sinagoga, e Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Então a gente agora voltou a falar de um judeu. Ele creu no Senhor com toda a sua casa. É mais um. Você vai lembrar-se, por exemplo, no capítulo 16, do carcereiro de Filipos, que ele creu no Senhor e ele e toda a sua casa foram batizados. E aqui também, diz aqui, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha que bênção, que coisa linda. Deus estava realizando o seu trabalho através de Paulo nessa cidade terrível, uma cidade devassa, mas uma cidade muito importante. E aqui, novamente, Paulo tem outra visão. Paulo teve algumas visões, como aquela, passa a Macedônia e ajuda-nos, e agora ele tem uma outra visão em que o Senhor, quem era esse Senhor? Era o Senhor Jesus, o mesmo que o encontrou ali no caminho de Damasco, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, buscando ali chegar a Damasco para pegar pessoas e prendê-las, e Jesus foi ao encontro dele, né, Saulo, Saulo, né, a quem tu persegues. Então Jesus estava sendo perseguido por Saulo, né, ou melhor, né, o povo, a igreja. Então, ao fazê-lo, estava perseguindo a Cristo. E aqui Jesus novamente aparece em sonho para Paulo, dizendo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha que ordem importante para a igreja de Cristo dos nossos dias. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Paulo enfrentou oposição em todos os lugares em que ele passou para falar do Evangelho. Olha aqui, opondo-se eles e blasfemando. E Jesus diz então, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo. Olha que promessa, olha que verdade maravilhosa e que basta para nós saber que o Senhor está conosco, porquanto eu estou contigo. A gente pode lembrar aqui de outros textos relacionados, né, a essa promessa, eu estou contigo. Podemos lembrar do Salmo 23, né, que a certeza da presença do pastor é suficiente para nos dar segurança. Josué também precisou saber disto, né? O Senhor está conosco. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esta frase ela é muito importante para percebermos que a obra missionária ela segue primeiramente a ordem do Senhor, fala e não te cales, né? Vá, ide por todo o mundo. Então há uma ordem missionária, mas também a noção de que Deus já tem os seus
a serem alcançados. Deus já sabe quem são as pessoas que ele quer alcançar. Paulo estava ali para alcançar aqueles que são os eleitos de Deus. Não é? Veja que de antemão ele diz: pois tenho muito povo nesta cidade. Então, eram pessoas que precisavam ouvir o evangelho porque já estavam assim nos planos de Deus. Então, isso é muito importante. É isso que dá força à obra missionária, saber que Deus é quem faz a obra. E diz o texto que ali permaneceu 18 meses, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, diferentemente de Tessalônica, onde ele ficou 3 semanas, 3 sábados, aqui ele permanece 1 ano e 6 meses. Imagine o quanto essa igreja não teve oportunidade de aprender com o apóstolo Paulo, né? Por isso, as cartas que depois Paulo vai dirigir a esta igreja, e a gente percebe que mesmo assim ela foi uma igreja complicada. Bom, aí a oposição novamente vai aparecer. Quando, porém, Galho, que era procônsul da Caia, veja, nós olhando aqui para o mapa, estamos aqui na segunda viagem, veja aqui, a Caia, essa região, né, que fazia parte de Corinto, Cencreia, né, essa região fazia parte da Caia. Então, quando Galho, que era procônsul da Caia, levantaram-se, né, durante o período aqui de governo de Galho, judeus se levantaram concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Veja, eles estavam percebendo que estavam perdendo terreno para Paulo, que Paulo estava ali já ensinando há 1 ano e 6 meses, falando da palavra, a obra estava acontecendo, havia muitas pessoas ali que estavam se convertendo, então os judeus entraram em desespero e tentaram vencer no tapetão, tentaram levar Paulo para que uma autoridade romana pudesse fazer algo por eles, né, pudesse impedir Paulo. Mas aí o que acontece? Eles chegaram lá com a acusação, tentaram dizer que Paulo era contrário à lei, e quando Paulo ia falar, né, Galho declarou aos judeus, ele nem deixou Paulo falar, ele disse: ora, se esse homem fez alguma coisa de maior gravidade, então eu atenderia vocês, mas se é questão dos costumes de vocês, aí, das leis de vocês que se resolvam, né? Vocês que tratem isso entre vocês, e tirou todo mundo do tribunal, assim, tem coisa mais importante para resolver. E aí eles ficaram doidos, agarraram a esse sujeito chamado Sóstenes, o principal da sinagoga. O texto não deixa muito claro o porquê isso aconteceu, mas eles ficaram muito aborrecidos, talvez por não terem visto aí uma ação mais forte da parte de Sóstenes, algo assim, né? É interessante que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, não dá para saber se é o mesmo Sóstenes. Se for, é porque esse Sóstenes pode ter se convertido, pode ter tido a sua vida mudada, né, de uma forma bastante diferente. Mas Galho, veja, Galho, todavia, não se incomodava com Paulo pregando o Evangelho. Então, Deus fez com que houvesse da parte de um ímpio, com poder nas mãos para impedir Paulo, que ele concordasse, né, ou pelo menos não visse Paulo como nenhum tipo de ameaça. E olha, diz o texto então que Paulo ainda permanece ali muitos dias e despede-se dos irmãos e navega para a Síria. Vamos lembrar que a Síria é de novo a região aqui, olha, da Antioquia. Agora ele vai sair daqui de Corinto, e a intenção dele é voltar aqui para esta região da Síria. Mas antes ele vai passar em Éfeso. O texto fala: levando em sua companhia Priscila e Áquila. Aqui já inverteu a ordem, né? Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia. Então, todos eles vão para a cidade de Éfeso. Paulo aqui faz um voto. Essa forma de voto está descrita em Números capítulo 6. Era comum, né? Os judeus eles realizavam esses votos a Deus, e isso envolvia o raspar ou não, né? Às vezes deixar o cabelo longo também poderia ser um voto.
a gente lembra de Sansão. Sansão fez um voto ao Senhor, não podia cortar o cabelo. E aí, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, sempre na sinagoga. Pediram para que ele permanecesse mais tempo, mas ele partiu de Éfeso, diz o texto, né? E aí Paulo vai para Cesareia, que é uma cidade portuária, e chegando sobe para a cidade de Jerusalém. Bom, é importante a gente destacar também a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, Paulo escreveu depois a sua epístola aos Efésios, né? Muito importante, assim como a epístola aos Colossenses, tem aí muitos pontos de contato, as duas epístolas, e é importante nós destacarmos também a cidade de Éfeso, que é uma cidade também portuária. Vamos ver aqui primeiro no mapa. Olha aqui a cidade de Éfeso. Depois, veja, vamos ver aqui. Também eu queria mostrar para vocês um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho um vídeo de Éfeso. Aqui uma visão geral aqui. Você está vendo aqui um caminho, né, da cidade de Éfeso, uma estrada, e a parte externa desse local, um templo. Olha só que interessante aí as ruínas. Aí sim, o templo, né, propriamente, a parte da frente, a escadaria monumental, gigantesco, muito bonito. Vendo aí as colunas, tem até um sonzinho de passarinho. É um local muito, muito bonito. E aí um daqueles locais onde eram realizados também os tribunais, era uma espécie onde também se você tinha ali o Senado, né, uma espécie de arena, teatro, né, um teatro propriamente. Muito interessante, né? Vamos voltar aqui. Então, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Então, Paulo vai para a cidade de Cesareia. Cadê? Opa, Cesareia está aqui. Então, ele sai aqui de Éfeso, né, e vai para Cesareia e Jerusalém. Depois ele fica ali em Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desce para Antioquia. Descer, na verdade, é subir aqui, tá, para a Antioquia, que é aquela cidade onde as viagens iniciaram. E dali ele foi para Galácia e Frígia. Então Paulo vai ficar circulando esta área aqui, olha, Galácia e Frígia está aqui em cima. Então Paulo vai ficar circulando, né, esse trecho. A sua terceira viagem também vai ser por aqui, onde ele vai visitar as igrejas onde ele pregou a mensagem. E aí o Lucas, né, o autor de Atos, ele vai fazer aqui, dar uma pausa na história de Paulo, vai deixar Paulo um pouquinho ali na região da Galácia e Frígia e vai dar atenção a um personagem chamado Apolo, que estava ali em Éfeso. Veja o que o texto diz. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu de Alexandria chamado Apolo. Então, nós estamos aqui em Éfeso com Priscila, Áquila, e agora chega esse outro personagem chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, é uma coisa muito interessante. Era um homem muito poderoso, né, eloquente, como diz o texto, e poderoso nas Escrituras. Ele certamente atraía as pessoas pelo seu conhecimento. A gente, depois estudando a epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que houve ali problemas, né? Pessoas que começaram a seguir Apolo, dizer assim, uns são de Apolo, né? Outros são de Paulo,
outros são de Cristo, e começaram a haver partidos por causa de Apolo. Mais tarde vamos ver que Apolo ele vai para Corinto, e é justamente onde as pessoas vão formar ali os seus partidos entre Apolo e Paulo. Mas Apolo aqui está em Éfeso, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas veja que havia alguma coisa que precisava ser tratada. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, apesar de toda essa eloquência e conhecimento, haviam detalhes que precisavam ser ajustados nesse conhecimento. E esse casal, então, foi muito importante. Olha que bonito isso. Quantas pessoas você também não lembra que fazem esse trabalho? Talvez você mesmo tenha sido impactado por alguém que pegou você, né, na sua mão e procurou ensinar você acerca das bases da fé, te ajudar no discipulado, ajudar você a caminhar, né, na direção certa, resolver, tratar questões da fé. Como isso é importante? Isso aqui é o discipulado. Isto é a fé cristã. Nós também devemos nos dispor a fazer exatamente o que a Priscila e Áquila fizeram. Tomaram-no consigo, né? Chamaram-no à parte. Olha, vem tomar um café aqui em casa. Olha, vamos marcar uma hora. No caso aqui de Apolo, talvez fosse, olha, vem dormir aqui em casa, né? A gente vai ensinar um pouco algumas coisas que você precisa saber. E então lhes puseram o caminho de Deus. A gente vê isso acontecendo na palavra de Deus em alguns momentos de forma bastante clara. Talvez desses momentos aqui no livro de Atos seja Filipe ensinando o eunuco. Então, nós temos que nos dispor a ensinar as pessoas, seguindo os passos desses nossos irmãos deixaram aí para nós. Querendo ele percorrer a Acaia, a gente lembra aqui da Acaia, que é essa região onde tinha aquele procônsul. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, o trabalho dele era esse, provar por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, que bênção! Deus usou muito a vida de Apolo. E aí Apolo agora vai para Corinto. Sai aqui da cidade de Éfeso e vai para Corinto, vai aqui para a região da Caia, né? Estando ele em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Agora é Paulo que chega a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Veja o que vai acontecer aqui, um fato inusitado. Ele encontra ali discípulos e perguntam se eles creram no Espírito Santo. Vocês receberam, né, o Espírito quando vocês creram? Eles vão dizer, nem ao menos sabíamos que havia existência do Espírito Santo. E que vocês foram batizados? O batismo de João. Então eles ainda eram seguidores de João Batista. E aí Paulo explicou que João batizou no arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Mas esse já veio, né? E eles, então, entendendo essas coisas, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo as mãos, eles recebem o Espírito Santo, passam a falar em línguas, assim como também profetizavam, tendo uma experiência muito semelhante àquilo que aconteceu lá no Pentecostes. E mostra novamente aqui a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo. Impondo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, uma experiência que apenas os apóstolos experimentaram, né, de impor as mãos e o Espírito Santo vir sobre as pessoas. Durante 3 meses, Paulo permaneceu ali, frequentou a sinagoga, falava ousadamente, dissertava, persuadia com respeito ao reino de Deus. Esse era o trabalho de Paulo, dia após dia. E enfrentando sempre a oposição, aqueles que perseguiam, falando mal do caminho. É interessante essa expressão caminho,
A gente vai ouvi-la pela primeira vez quando Paulo estava indo a, a Damasco, né, procurando perseguir aqueles que eram do caminho. Então, diz o texto que ele passa a discorrer na escola de Tirano. Não sabemos muito acerca disso, talvez por Paulo ter toda a eloquência, o preparo, né, toda a sua bagagem, o seu currículo, ele tivesse acesso a esses lugares. E ali, então, ele passou a discorrer diariamente nessa escola. Isso por 2 anos, dando o ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha só, então, aqui mostra o texto que a palavra de Deus foi espalhada pelos habitantes da Ásia. A gente está falando dessa região aqui, olha. Está em Éfeso, né? Essa região toda aqui, cidades dessa região, porque as pessoas se deslocavam para uma cidade portuária como Éfeso. Então, fez com que a mensagem fosse espalhada. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Também isso a gente vê pelas mãos dos apóstolos, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Então esse é o único lugar na Bíblia em que mostra algo que de fato é extraordinário. Apenas peças, né, de roupa eram suficientes para realizar esse tipo de cura. O texto fala que os judeus exorcistas ambulantes tentaram fazer o mesmo, mas aí o espírito maligno zombou deles, né? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem vocês são. E aí o espírito maligno salta sobre eles, subjugando-os. E esse fato chegou então ao conhecimento de todos. Veio o temor sobre eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, sobre todas as coisas, esse era o ponto principal. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. E a gente tem que pensar, né, perguntar se o nome do Senhor Jesus tem sido engrandecido através da nossa vida pessoal, do nosso contato com o mundo ao nosso redor, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da escola, com os nossos vizinhos. O nome do Senhor Jesus tem sido engrandecido pela nossa igreja local, pelo contato que temos com os vizinhos, seja com a drogaria, seja com o comércio ao nosso redor, com as pessoas que nos conhecem. Então, esse é o propósito, né? E aqui estava sendo alcançado, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então, a gente deve trabalhar, né, vendo o livro de Atos dos Apóstolos como um exemplo daquilo que nós devemos fazer. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Gente, isso aqui é o que nós entendemos como reavivamento. Quando as pessoas creem e confessam e denunciam publicamente as próprias obras, ou seja, elas estavam inconformadas com o próprio pecado, elas renunciaram a esse pecado, elas estavam com nojo do pecado e elas faziam questão de mostrar que elas se arrependeram do seu pecado. Então, nós temos nesse versículo 18 uma prova inconteste da conversão, da mudança, da transformação. É por isso que o livro de Atos ele serve para nós como um modelo do que é o verdadeiro evangelho, né? Sendo transmitido o poder do Espírito Santo. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Olha aí, a renúncia a tudo aquilo que antes era o centro da crença dessas pessoas, da expectativa, da esperança, elas se apegavam nessas artes mágicas e agora elas queimavam e queimavam diante de todos. Então é um relato impressionante, extraordinário mesmo. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Não era pouca coisa que estava sendo queimada ali. As pessoas estavam abrindo mão de altas somas de dinheiro, elas estavam queimando literalmente dinheiro. Mas por que queimavam? Porque elas não iam vender
porque se era mal, se era uma coisa ruim, elas não iriam passar para outras pessoas, elas queriam realmente destruir, mas isso tinha um valor que foi jogado fora. E aí, olha que lindo o final. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, que trecho, né? Texto maravilhoso. Atos capítulo 19, né? Relata aqui acerca do, do crescimento da fé cristã, passando ali pela região de Éfeso. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, Roma, aqui é a primeira vez que Roma vai aparecer aqui nessa possibilidade de roteiro de Paulo. Mas ele quer passar na Macedônia e Acaia, né? Lembrando aqui, olha aqui, a Macedônia está aqui e a Acaia está aqui, certo? Muito bem. Tendo enviado a Macedônia, 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então ele manda Timóteo e Erasto para a Macedônia e ele fica na Ásia, nessa região aqui. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. A gente vê aqui novamente esse termo sendo utilizado para representar os cristãos. E aqui você vai poder ler posteriormente, capítulo 19, versículo 23, uma situação em que um ourives aí chamado Demétrio, e ele tinha lá os chamados nichos de Diana, que eram pequenas estátuas representando esta deusa. E ele então fazia as estátuas e vendia, viu muitos adoradores desta Diana, Diana dos Efésios. Havia um templo famoso e ele, claro, viu em Paulo uma ameaça para os seus lucros. Ele diz aqui que ele estava, Paulo, né, desencaminhando muita gente. Então há um perigo aqui para a profissão deles e também para a fé, para a crença deles. E aí as pessoas que ouviram isso ficaram furiosas e começaram a clamar ou exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Isso foi tomando a cidade. A cidade foi tomada de confusão e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E os asiarcas, né, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse. Enfim, foi uma grande confusão aqui. Queriam, de qualquer forma, né, que Paulo fosse excluído, porque ele havia sido, né, se tornado uma ameaça para os negócios, e o povo ficou gritando ali 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Imagina, né, o alvoroço daquele momento. Até que alguém, né, com autoridade chegou e conseguiu dissuadi-los de fazer alguma coisa. O texto fala que foi o escrivão da cidade, né, que conseguiu apaziguar o povo. E aí o texto termina dizendo: e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, Paulo escapa de mais uma situação complicada, de mais um momento de perseguição. O texto fala aqui também Gaio e Aristarco. Então, mais um momento em que, né, o mundo se levanta contra a igreja do Senhor Jesus, mas o Senhor protegeu os seus para que nada demais acontecesse. E nós vamos então terminar hoje por aqui, no texto de Atos capítulo 19. Semana que vem nós seguiremos pelo capítulo de número 20, na sequência aqui da terceira viagem do apóstolo Paulo. Há um detalhe, então, aqui no capítulo 19, deixa eu ver aqui. Não, na verdade é isso mesmo. A gente vai, então, terminar aqui no capítulo finalzinho do 19. Semana que vem a gente continua no capítulo 20. A grande lição
nós devemos aprender em tudo isso é que tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos foi obra do Espírito Santo, usando pessoas que estavam totalmente submissas à sua ação. Nós vemos Paulo, ele fazendo planos de viagem, mas sendo conduzido pelo Espírito a outros lugares. Nós vemos o apóstolo Paulo falando com ousadia, sendo perseguido, mas não temendo pela sua vida, sabendo que Deus estava com ele, seguindo adiante, sendo fiel na pregação, pregando Cristo, né? O Evangelho é Cristo, você não vê aqui em nenhum momento sendo pregada qualquer prosperidade, né? Qualquer coisa que remeta a um benefício às pessoas. Não, está sendo pregada a verdade que Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, que Cristo ressuscitou, e as pessoas elas estão sendo transformadas, elas estão mostrando arrependimento, rompendo com tudo aquilo que elas seguiam antes. Então esse é o verdadeiro Evangelho. E isso faz com que o livro de Atos mostre o poder do Senhor e seja uma mostra dessa explosão que é o Evangelho no coração das pessoas. Que Deus abençoe as nossas vidas, tenhamos um ótimo domingo e daqui a pouco vamos acompanhar o culto ao Senhor. Amém.